A ideia de viajar no tempo é uma das mais intrigantes que já passaram pela mente humana. Desde que Herbert George Wells publicou o romance A Máquina do Tempo, a imaginação coletiva nunca mais foi a mesma. Escritores, filósofos, cientistas e sonhadores se viram diante de uma possibilidade que, ao mesmo tempo, parecia impossível e inevitável. A humanidade, fascinada pela passagem das horas, sempre se perguntou: será que é possível escapar das correntes invisíveis do tempo? Alguns acreditam que sim. Outros descartam completamente a hipótese, reduzindo-a a uma invenção da ficção científica. Ainda assim, histórias surgem de tempos em tempos. Narrativas de pessoas que afirmam ter atravessado eras como quem atravessa uma rua. Entre esses relatos, poucos são tão impressionantes quanto o de Sergei Ponomarenko, um homem que teria surgido do nada em pleno século XXI, afirmando ter vindo de meados do século passado. Mais do que isso, ele teria trazido consigo fotografias, documentos e até advertências perturbadoras sobre o futuro da humanidade. A história de Sergei começa em Kiev, capital da Ucrânia, em um dia aparentemente comum. Era 23 de abril de 2006, quando algo extraordinário aconteceu. Um homem apareceu nas ruas da cidade vestido com um uniforme militar soviético antiquado, trazendo consigo uma câmera fotográfica igualmente ultrapassada. A cena chamou atenção imediatamente. O uniforme, por si só, era provocativo, considerando o passado turbulento entre Rússia e Ucrânia. O homem, nervoso e deslocado, parecia não compreender onde estava. Sua postura despertava suspeita, e em pouco tempo, uma patrulha policial aproximou-se dele. Quando os agentes pediram identificação, o enigma se aprofundou. O documento entregue por Sergei era autêntico, mas pertencia a uma época que já não existia. Emitido pela União Soviética, exibia carimbos oficiais e informações que não faziam sentido algum. Afinal, a URSS havia desaparecido muitos anos antes. Mais estranho ainda era o fato de que o documento declarava que Sergei nascera em 1932. Se isso fosse verdade, ele deveria ter 74 anos. No entanto, diante dos policiais, estava um jovem que não passava dos 25. Quando questionado sobre a data atual, Sergei respondeu com absoluta convicção: 23 de abril de 1958. Para ele, aquele era o presente. Para os policiais, tratava-se de um homem confuso, talvez até perturbado. Por isso, decidiram encaminhá-lo a um hospital psiquiátrico. No hospital, Sergei foi recebido pelo Dr. Paul Krakov. O médico ficou intrigado com a calma e a firmeza com que o jovem falava. Ele não parecia estar em delírio, mas sim convicto de sua versão. Durante a entrevista, Sergei relatou que, naquele dia, havia saído para fotografar Kiev quando avistou um objeto estranho no céu. O que ele descreveu era algo em forma de sino, movendo-se de maneira impossível de explicar. Movido por sua paixão pela fotografia, ele levantou a câmera e tirou uma foto. No exato instante em que o clique foi feito, tudo mudou. Ao baixar a câmera, ele não estava mais na Kiev dos anos 50, mas sim em uma cidade estranha, com prédios e automóveis que nunca havia visto. A câmera que Sergei carregava era uma Yashica Flex, modelo fabricado na década de 50. O filme em seu interior, de 1956, estava em perfeitas condições, algo praticamente impossível após tantas décadas. Intrigado, o Dr. Krakov solicitou a ajuda de um fotógrafo profissional chamado Vadim Poero. Quando Vadim revelou as fotos, o espanto foi geral. Nas imagens, via-se claramente a Kiev da década de 50, retratada com uma nitidez surpreendente. Em uma das fotografias, aparecia o próprio Sergei diante de um edifício antigo, e, em outra, lá estava o objeto em forma de sino pairando sobre o céu da cidade, exatamente como ele havia descrito. O mistério cresceu ainda mais quando, após ser mantido em observação, Sergei simplesmente desapareceu.
Câmeras de segurança mostravam sua entrada no quarto, mas em nenhuma gravação havia sinal de sua saída. Era como se tivesse evaporado no ar. Na investigação seguinte, descobriram que Sergei realmente havia existido. Registros mostravam que ele era casado com uma mulher chamada Valentina Kurk. Ao localizá-la, os investigadores ouviram dela um relato impressionante. Sergei havia desaparecido misteriosamente em 1958, reaparecendo dias depois sem qualquer explicação. 2 anos mais tarde, em 1960, desapareceu para sempre. Valentina mostrou um álbum de fotos, entre elas uma imagem idêntica à encontrada na câmera de Sergei em 2006. Aquilo confirmava de alguma forma que o homem era o mesmo, atravessando épocas diferentes. Antes de desaparecer definitivamente, Sergei teria confidenciado à esposa que havia ficado preso em 2006 durante aqueles dias em que sumiu em 1958. Mais tarde, Valentina recebeu uma carta dele, acompanhada de uma fotografia onde Sergei aparecia mais velho, em um local reconhecível às margens do rio Dnieper. O detalhe intrigante é que os prédios vistos ao fundo ainda não existiam naquela época, indicando que a foto havia sido tirada em algum futuro distante. Esse conjunto de eventos deixou investigadores, médicos e curiosos diante de um dilema. Seria Sergei um viajante do tempo? Do ponto de vista científico, a teoria da relatividade de Albert Einstein oferece um fundamento para considerar possível, ao menos em tese, a viagem no tempo. Segundo Einstein, o tempo é relativo e pode ser afetado tanto pela velocidade quanto pela gravidade. Quanto mais rápido um corpo se move, mais lentamente o tempo passa para ele. Isso significa que, em velocidades próximas à da luz, seria possível avançar para o futuro em um ritmo diferente daquele experimentado por quem permanece na Terra. Já a relatividade geral acrescenta outro aspecto. Em regiões de gravidade extrema, como perto de buracos negros, o tempo também desacelera. Esses conceitos, ainda que difíceis de aplicar na prática com nossa tecnologia atual, apontam para a possibilidade de que o tempo não seja tão fixo quanto costumamos imaginar. Ao mesmo tempo, surgem os paradoxos. O mais famoso é o paradoxo do avô. Se alguém viajasse ao passado e impedisse a existência de seus próprios antecessores, como poderia existir para realizar essa viagem? Teóricos defendem que a própria realidade se ajustaria para impedir tais contradições, mantendo uma linha de coerência inevitável. O caso de Sergei, se real, poderia ilustrar exatamente esse mecanismo de correção do tempo. Ele desapareceu, reapareceu, deixou provas, mas nunca alterou de fato a história conhecida. Talvez tenha sido apenas um visitante de passagem, testemunha de algo maior que não compreendemos. Há ainda a hipótese de que Sergei tenha sido abduzido por forças desconhecidas, talvez extraterrestres, que dominem tecnologias capazes de manipular o espaço-tempo. Seu relato do objeto em forma de sino e a coincidência com teorias de buracos de minhoca sugerem essa possibilidade. Mas nem todos acreditam. Em 2012, uma série de televisão ucraniana chamada Aliens apresentou a história de Sergei em um episódio intitulado Time Traveler. Segundo a produção, tudo não passava de uma dramatização baseada em rumores e lendas urbanas. As fotos divulgadas seriam montagens, e a figura de Sergei, um personagem fictício. No entanto, a dúvida permanece. Muitos acreditam que a série apenas se aproveitou de uma história real para criar entretenimento e que o mistério de Sergei Ponomarenko jamais foi totalmente explicado. Seja como for, sua narrativa toca em algo profundo: o desejo humano de desafiar o tempo. Queremos revisitar o passado para entender nossas origens e projetar o futuro para antecipar nosso destino. A história de Sergei nos lembra que talvez já tenhamos esbarrado em segredos cósmicos além da nossa compreensão.
E mesmo que tudo não passe de ficção, o fascínio não diminui. Ao contrário, cresce a cada nova tentativa de explicar o que pode ou não ser possível. Porque, no fundo, todos nós já sonhamos com a chance de escapar das correntes do tempo. Talvez seja apenas questão de tempo até descobrirmos se isso é realmente possível.